Então, o que nós vamos falar, o que nós estamos falando durante esse mês é sobre isso. É sobre permitir que o Espírito Santo traga luz às nossas trevas interiores e assim permitir que Ele mude aquilo que precisa ser mudado. Uma coisa Ele fez na cruz do Calvário, que foi o quê? É se entregar em nosso lugar e nos tirar do império das trevas. Repita comigo, império das trevas. Nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino da luz. 1 Pedro 2,9 vai falar sobre isso. 1 Pedro 2,9 vai falar que agora nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar, repita comigo, anunciar. Para anunciar as maravilhas daquele que vos tirou das trevas e te trouxe para a luz. Então hoje nós estamos vivendo na luz, diz amém? Nós estamos vivendo na luz, sim ou não? Não, está muito devagar. Nós estamos vivendo na luz, sim ou não? Nós estamos vivendo em luz. Nós estamos andando por meio da luz. Mas o que nos faz todos os dias a viver na luz é as respostas positivas que nós damos diante de Deus. Por quê? Porque uma coisa é Ele nos transportar do império das trevas. Aponta para algo externo. Outra coisa é as nossas trevas interiores. E no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele automaticamente já nos redirecionou do império das trevas para o reino da luz. Ele já nos tirou a orfandade e agora nos deu uma identidade de filho e filho amado, porque agora Ele não é só mais um Deus soberano, mas Ele é o meu e o seu Pai. Faz sentido para você, sim ou não? Isso foi de forma, entre aspas, automática, por meio da graça, por meio do favor imerecido. Outrora, agora, as trevas do nosso interior são transformadas dia após dia. As trevas do nosso interior são transformadas à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, e à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, Ele vai expondo as trevas do nosso interior e a gente permite. Espírito Santo tira ou Espírito Santo não tira? É nós que decidimos falar, Espírito Santo, isso você pode mexer, mas tem coisa que nós falamos para o Espírito Santo, não, isso não mexe. E o Espírito Santo está falando, mas é isso que está atrapalhando da minha vida fluir. E falando sobre isso, eu quero falar, o tema dessa noite é: o quebrantamento te resgata da fuga. Repita comigo, o quebrantamento te resgata da fuga. Porque por muitas vezes as trevas do nosso interior vai querer fazer que nós levamos uma vida com medo, fugindo da realidade, fugindo realmente daquilo que precisa ser feito. As nossas emoções desequilibradas, a nossa falha às vezes de caráter, ou o medo daquilo que nós não conhecemos, por muitas vezes faz a gente fugir daquilo que realmente precisa ser feito. Quem aqui já passou por uma situação que sabia que tinha que fazer algo e ficou procrastinando isso, ficou enrolando, fugindo da situação, fugindo de tomar a decisão? Quem já passou por isso? Sim ou não? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Foi mais fácil você viver fugindo ou seria mais fácil enfrentar, ou quando você enfrentou você foi totalmente liberto? Sim ou não? Você já percebeu o quanto tempo a gente perde, o quanto a gente se desgasta para fugir daquilo que realmente precisa ser feito? O quanto as nossas emoções ficam desequilibradas, o quanto os nossos sentimentos ficam ofuscados, a nossa vida fica totalmente paralisada simplesmente porque nós não decidimos fazer aquilo que nós já temos clareza que é para ser feito, sim ou não? Então eu quero que você acompanhe comigo uma passagem, todo mundo conhece. A passagem que está lá no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 ao 4. Verso 2 ao 4. Jonas, capítulo 2. Acredito eu que vai projetar aí na tela, se já não tiver. Jonas, capítulo 1, verso 2 vai dizer assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. O que a palavra está dizendo? Deus está falando para o profeta Jonas: vá à cidade de Nínive e prega contra. Repita comigo, contra.
Deus está falando, e prega contra ela. E continuando, contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3, mas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor meu Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor meu Deus, estar totalmente sensíveis para ouvir a Tua palavra. E assim, Senhor meu Deus, que o Senhor revelar o que for preciso, Senhor, para nós fugir, parar de fugir daquilo que realmente precisamos fazer, que nós tomamos a decisão de permitir que assim seja feito, Pai. Porque nós somos os Teus filhos. Então, usa-me, Deus, nessa noite, como instrumento vivo em Tuas mãos, para falar ao coração dos Teus filhos, se você crê, diz amém. Aleluia, som, tá estourando muito, abaixa um pouquinho, por favor. Aqui nós lemos uma passagem bem conhecida do livro de Jonas. Quem já conhece a passagem de Jonas, levanta sua mão. É uma passagem muito conhecida e a Bíblia está nos dizendo que ele sabia o que tinha que ser feito. Porque Deus falou de forma direta, sim ou não? Deus falou de uma forma direta. É o seguinte, profeta Jonas. É o seguinte, meus filhos que estão aqui hoje. Vá à cidade de Nínive e prega contra... Por que Jonas ficou com medo? Porque a cidade de Nínive era conhecida como uma terra que matava os profetas, que realmente as coisas não davam muito certo naquela terra. A terra era totalmente corrompida, a terra era praticamente amaldiçoada. Por isso que a palavra está dizendo que subiu Senhor a maldade daquele povo. Subiu ao Senhor a maldade e as coisas que aquele povo estava fazendo. Então, ao invés de Jonas ir para o lugar, ele ficou com medo e pegou o caminho contrário. Com outras palavras, sabe o que aconteceu? Ele quis fazer a sua própria vontade. E quantas vezes a gente sabe o que nós precisamos fazer e não fazemos porque nós queremos fazer a nossa própria vontade. E a palavra de hoje é quebrantamento. E quebrantamento é o quê? É se despir da sua própria vontade, é se despir do seu eu, é se despir do seu ego para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque no final a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas se a gente sabe de tudo isso, por que a gente fica tão resistente a obedecê-lo? Se a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que nós resistimos tanto em fazer aquilo que ele pediu para nós fazermos? Ele deu uma ordem direta, dizendo, vai lá e prega contra aquela cidade. Com outras palavras, ele está dizendo, não precisa ter medo, é eu que estou falando, é eu que estou te enviando. Nada de errado vai acontecer. Mas o profeta não quis, e eu quero dizer que fugir por muitas vezes cansa mais do que enfrentar a realidade, sim ou não? O profeta Jonas, ele teve que se esforçar. A primeira coisa que a gente vê na Bíblia aqui, que ele teve que pagar. Repita comigo, pagar. E desembolsar um valor financeiro para ir para um lugar que ele não deveria ir. Aqui eu já antecipo o dinheiro de forma desnecessária. Não precisa me responder não. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já investiu em coisas que não tinha nada a ver com você, que não era para você investir, e depois, passado algum tempo, você percebeu que, entre aspas, você só perdeu dinheiro e perdeu tempo? Sim ou não? Aí eu estou falando aqui de vida financeira, mas se a gente for levar para o lado emocional, para o lado sentimental, o quanto eu e você já se desgastamos querendo conquistar algumas coisas ou fazendo algumas coisas, percebemos que isso só nos trouxe desgaste, cansaço, fadiga e esgotamento. Sim ou não? Sim ou não? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre permitir que o Senhor nos quebrante a ponto de nós obedecermos à vontade dEle, mesmo que as coisas pareçam incertas. Mesmo que as coisas não estão saindo do jeito que eu e você pensamos. Mesmo que nós
vivemos uma vida que aparentemente ainda não está satisfazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas que nós possamos confiar, porque se Ele falou, vai acontecer, diz amém. Se Ele declarou, se Ele te enviou, é porque Ele está respaldando a sua. A Bíblia lá em Jeremias vai dizer que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso. Quando Deus libera uma palavra para você, vai acontecer, diz amém. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: a palavra que Deus te liberou vai acontecer. Sabe por quê? Porque não tem a ver com você. Desculpa te falar isso. Não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Porque Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Então, se Ele liberou uma palavra, vai acontecer. Nós precisamos somente crer e confiar. Nós precisamos parar de fugir das coisas que Deus tem para mim e para você. Porque, eu tenho medo. Porque eu não quero. Porque eu não sei. Porque lá é terra de gigantes. É porque lá todo mundo falou que há uma terra que não prospera, que nada lá dá certo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nada lá deu certo, porque eles não foram enviados por Deus, mas o profeta Jonas estava sendo liberado pelo próprio Deus. Ei, as coisas podem não ter dado certo para outras pessoas, recebe aí. As coisas podem não ter dado certo para outras pessoas, mas você tem palavra. E é sobre essa palavra que Deus vai fazer a promessa acontecer. Diz amém? É sobre essa palavra. Então, por muitas vezes, o medo do inesperado, o medo das coisas que você não conhece, faz você e eu fugir realmente daquilo que nós precisamos viver. E nós estamos vivendo uma vida desgastada, nós estamos vivendo uma vida com as nossas emoções abaladas, nós estamos vivendo uma vida confusa. Eu não sei você, mas se você um dia parar para pensar e as coisas não fluir na sua cabeça, você fica confuso, deixa eu falar para você, é porque grandes coisas Deus está querendo fazer na sua vida e o inimigo está trazendo confusão na sua mente. Porque ele sabe que no dia e no momento que você colocar a sua mente no lugar, focar naquilo que Deus tem para você, colocar as suas emoções em ordem, ninguém vai ser capaz de te parar. Mas nem é sempre fácil pegar esse caminho, sim ou não? Mesmo a gente sendo filho amado, mesmo a gente crendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas a gente ouve assim e fala assim: Deus, isso não. Para Nínive não, me manda para qualquer lugar, mas para Nínive não. Jonas, talvez o seu coração estava dizendo isso: não, vou para qualquer lugar, Deus, mas para aquela cidade não. Ele pegou e foi para Tarsis. E nesse caminho, Deus começou a trabalhar na vida dele, diz amém. E é esse caminho que nós vamos trilhar hoje. É esse caminho que vai nos levar realmente ao quebrantamento. O caminho da fuga. Fugir parece fácil, mas não é. Fugir exige esforço mental, emocional e físico. E isso te leva ao esgotamento. Quantas pessoas talvez você conheça, que hoje estão nos seus quartos fechados, estão esgotados, estão não querendo fazer mais nada por causa das frustrações da vida. Você conhece alguém assim, sim ou não? Por causa das frustrações e desilusões da vida. E deixa eu falar uma coisa para você. Essas pessoas, elas estão frustradas, elas estão desiludidas, e eu espero que não seja nenhum caso de você aqui, porque se for nós vamos orar e isso vai embora, diz amém? Mas por que há pessoas que estão nos seus quartos fechados, desiludidas, não querem mais nada, estão vivendo a vida como diz aquela música, deixando a vida levar? Por quê? Por causa que muitas vezes investiram em coisa que não era para investir, fizeram coisa que não era para ser feito, criaram situações que não eram para ter sido criadas. E mesmo quando estão nesse lugar, é lugar de quebrantamento. Comigo, esse lugar é lugar de quebrantamento. E por muitas vezes nós não reconhecemos que esse lugar é um lugar onde Deus então pode trabalhar na nossa vida e nos levantar e nos restaurar dali. Ei, deixa eu falar uma coisa, abrindo uma aspa aqui para depois fechar. Deixa eu falar uma coisa, acabei de falar, você conhece alguém assim? Nós falamos que sim, a maioria. Deixa eu falar uma coisa, só abrindo uma aspa aqui. Você sabe o que fazer. Eu sei o que fazer. Então vamos atrás dessas pessoas, diz amém.
Se eu e você respondemos agora que nós sabemos quem é, conhecemos pessoas assim, vamos lá tirar, vamos mostrar para elas que esse lugar que elas estão não é um lugar para ficar chorando, não é um lugar para ficar deprimido, não é um lugar para ficar isolado, não é para viver a vida deixando a vida te levar, é o lugar em que Deus está sondando o coração dela e ela só precisa abrir o coração e dizer: eis-me aqui. Eu me arrependo. Ei, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha trajetória. Eu não quero mais fugir. Fecha aspas, agora para nós. Aleluia. Brincadeiras à parte. O que eu quero dizer é que por muitas vezes a gente leva esse caminho de forma inconsciente. E é onde eu e você precisamos parar e pensar e falar assim: por que as minhas emoções não estão legal? Por que os meus sentimentos não estão legal? Por que eu não estou conseguindo mais sonhar? Por que eu não estou conseguindo mais projetar? Por que eu estou esgotado mesmo estando bem? Por que eu estou esgotado aparentemente, fisicamente, mas sendo que eu estou bem, eu estou descansado, eu estou dormindo bem? A realidade de muitos de hoje é o quê? Eu durmo bem, eu como bem, eu faço atividade física, mas não tem mais alegria. Sim ou não? Isso é sinal de esgotamento. Esgotamento do quê? De estar vivendo uma vida que não era para ser vivida. Porque quando você está vivendo a vida que Deus tem para você, não há esgotamento capaz de te parar. Diz amém? Porque você vai estar fazendo a vontade dEle. Nós precisamos pensar sobre isso. Segundo, o medo de enfrentar. A gente se apega ao que está ao redor, ao que é confortável, e prefere viver com o medo do que, de fato, enfrentar aquilo que está à frente. De forma inconsciente, nós acabamos dizendo: é melhor sofrer assim do que tentar encarar o que é necessário. De forma inconsciente, por muitas vezes, nós estamos vivendo dessa forma. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas aparentemente o que eu tenho que fazer vai me causar muito esforço, eu não quero mais mexer com essas coisas. Sabe aquela frustração que você já teve? Sabe aquele sentimento ruim que vem quando você pensa sobre algo e você fala: não quero mais mexer com isso não. Deus me livre, não é isso? Mas Deus não está te livrando, diz amém. Deus não está te livrando, porque é isso que Ele tem para você. Você está às vezes esgotado, mas eu quero dizer para você que esse lugar da qual eu e você podemos ter entrado, Ele está dizendo: esse lugar não é para você ficar aí. O lugar é só para você reconhecer que existem áreas da sua vida que precisam ser mudadas, e uma das áreas da vida que precisava ser mudada na vida de Jonas era o medo. Repita comigo: o medo. Ele teve mais medo da cidade, ele teve mais medo dos homens do que realmente de cumprir a vontade de Deus. O medo falou mais alto do que a fé que ele tinha em Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Quem era Jonas? Jonas era um profeta. Ele falava com Deus, ele ouvia Deus. E eu e você, que nem sempre conseguimos ter um tempo para ouvir Deus, sim ou não? Estamos falando de um homem que tinha um relacionamento direto com Deus. Eu e você, por muitas vezes, devido à correria do dia a dia, nós não temos tempo, sim ou não? Nós precisamos parar e falar: não, esse tempo é para o Senhor. Desligar o celular, é sim ou não? Fugir de casa, fugir do serviço. Tem gente que está no serviço e fala: não, vou e fica lá no banheiro, orando, falando com Deus, sim ou não? Por quê? Porque é difícil nos dias de hoje a gente separar um tempo para o Senhor. Nós precisamos decidir. Agora, um profeta, nós estamos falando de um homem de Deus chamado Jonas, profeta de Deus, que falava com Deus e mesmo assim teve medo. O que Deus está falando para mim e para você hoje, que é normal sentir medo. Diz amém. O ruim é ficar parado nele. É normal sentir medo. Mas o medo foi feito para a gente enfrentar ele por meio da fé. Eita, recebe aí em nome de Jesus. O medo foi criado, ele é gerado em nós para ser quebrado por meio da fé, da palavra que foi liberada sobre a mim e sobre a sua vida. Então nós precisamos viver dessa forma. Disposto a viver na escuridão. Por muitas vezes nós estamos dispostos a viver na escuridão. Jonas talvez não imaginou o que ele iria enfrentar, porque ele imaginou que, uma vez que eu não vou obedecer à vontade de
Deus, não vou para Nínive, então eu vou me livrar dos homens daquela cidade e vou para uma cidade bem melhor, uma cidade mais confortável, uma cidade talvez que ninguém me conheça, e eu quero ficar ali quietinho. Mal ele sabia do que ele iria passar nesse caminho de fuga. Mal ele sabia o caminho que estava preparado para ele. Ele tentando fugir de Deus, e as coisas iriam acontecendo, trilhando um caminho de quebrantamento. Diz amém? E talvez eu e você se encontrem nessa situação hoje. Aparentemente está tudo bem, ou talvez não. Mas o que Deus está falando ao meu coração, e eu quero transferir para você, é que nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele venha sondar e expor aquilo que precisa ser mudado. Na vida de Jonas era o medo. Eu não sei o que talvez possa estar gerando na sua vida a ponto de você estar fugindo da vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a minha e a sua vida vai nos levar a um caminho de quebrantamento. E depois que nós fomos quebrantados, aleluia, ninguém vai poder parar eu e você. Diz amém. Pedro, tendo uma conversa com Jesus, Jesus vai falar: Pedro, essa noite, Satanás pediu para peneirar vocês. Satanás pediu para peneirar as suas vidas. Aí a palavra vai dizendo: mas eu orei por você. Diz amém. Com outras palavras, ele está dizendo: eu não te deixei só, mas a autorização foi dada. Satanás vai peneirar você, mas eu roguei ao Pai pela sua vida, para que você não pereça. Aí ele vai continuar dizendo: depois disso, quando você se converter, aleluia, quando você se converter, vá e ajude os seus irmãos. O que isso significa? Que depois que você passar por um tempo de provação, depois que você passar por um momento de peleja, um momento de escuridão, isso vai te trazer mais, vai te fazer mais forte. Quando você, depois que você ser peneirado, depois que você ser trabalhado nas mãos do inimigo, eu estou contigo nesse processo. Vendo, você não está sozinho. Mal o diabo sabe que esse processo na sua vida não é simplesmente para que ele vença, mas é que eu vou usar ele para te tornar muito mais forte. Eu estou usando as mãos do inimigo para fortalecer você, porque quando você sair dessa, você vai sair muito mais forte, e aquilo que você carrega vai ser suficiente para ajudar os teus irmãos na conversão dos seus irmãos. E você conhece a história. Pedro passa por um momento difícil em que ele nega Jesus 3 vezes. Ele fica triste, ele fica chateado, ele fica magoado. Ele fica de um jeito que não queria encontrar Jesus pelas coisas que ele fez. Ele falou: eu não vou fazer isso. E na hora do vamos ver, ele falou que ele não ia fazer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você já fizemos isso, sim ou não? Ah, Jesus, eu vou fazer isso e aquilo. Ah, Deus, eu vou fazer isso e aquilo. Pedro estava nessa situação. E quando Pedro, agora, tem seu encontro com Jesus ressurreto, Jesus, da mesma forma que falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus também pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro é restaurado ali. Pedro se quebranta e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Pedro agora, entenda aqui comigo, e eu já volto para a história de Jonas, que agora já não era mais aquele homem: ei, eu faço, eu aconteço, eu posso. Senhor, se alguém vier te pegar, se alguém vier para te prender, eu vou entrar na frente e não vou deixar ninguém fazer isso com você. Pedro falava isso, sim ou não? Cheio da confiança no seu braço, cheio da confiança naquilo que ele sabia fazer. Tanto é que quando Jesus vai ser agora preso, o que ele faz? Ele pega a espada e corta a orelha de um soldado. Era um Pedro que confiava naquilo que ele conhecia. Mas depois do encontro dele com Jesus, Jesus confronta ele em amor. Repita comigo: em amor.
Jesus confronta ele em amor. A terceira resposta de Pedro já não é um Pedro cheio das convicções. Agora a resposta de Pedro não é jamais confiando na força do seu braço. Agora a resposta de Pedro já é: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Porque eu posso falar algo agora e não cumprir amanhã, mas o Senhor sabe todas as coisas. E aí então Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta. Com outras palavras, agora você está pronto para iniciar a igreja. Diz amém. É um quebrantamento, e aqui eu posso continuar também falando de Pedro. É um quebrantamento que tirou Pedro da fuga. Por quê? Porque quando Cristo foi crucificado e ele negou Jesus, o que ele fez? Ele voltou a pescar, voltou às velhas práticas, ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes, fugindo daquilo que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer? Se levantar, orar e pregar a palavra de Deus, porque em Mateus capítulo 28 vai dizer o quê? Que Jesus estava com eles e falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E Pedro estava fazendo isso? Não, Pedro simplesmente voltou a pescar, fugindo daquilo que ele tinha que fazer. Por quê? Triste, chateado, magoado, com outras palavras, como a gente está falando aqui, esgotado. Então nessa noite que nós possamos voltar, a partir do momento que nós abrir o nosso coração e se quebrantar diante da presença de Deus, nós precisamos estar disposto a viver na luz e não na escuridão. Voltando para a passagem de Jonas, e eu já estou caminhando para o final. Jonas então não imaginava o que essa decisão iria fazer ele passar. E por muitas vezes a gente gosta de ficar nesse lugar. O primeiro lugar que Jonas foi ficar foi na escuridão. Repita comigo: no fundo do barco. No fundo do barco. Por muitas vezes a gente quer ficar lá. Talvez o fundo do barco seja o seu quarto fechado. Talvez o fundo, a escuridão, o fundo do barco seja aquele sentimento de dor que você quer se apegar, aquele sentimento de sofrimento, aquele sentimento de vitimismo que eu não posso, eu não vou conseguir, eu não sei. Quem sou eu? Tadinho de mim. Talvez a sua escuridão seja essa, o fundo do barco. E Jonas foi parar nesse lugar. E por ele ficava ali. E quantas vezes eu e você queremos ficar nesse lugar? Lugar de vitimismo, lugar de coitadinho, lugar que, está doendo tanto. Senhor, olha para mim. Né? Tem aquele louvor, olha para mim. A gente quer ficar nesse lugar, e quando o Senhor está falando, eu estou te olhando, eu estou com você todos os dias. O que você precisa é sair daí. Mas Jonas quis ficar confortável no meio da escuridão. Mas sabe o que Deus fez? Criou uma tempestade, diz amém. Deus vai e cria uma tempestade. Ei, você está muito confortável, você está muito acomodado aí. Deixa eu chacoalhar um pouco a sua vida. Deixa eu mover um pouquinho as coisas do lugar. Porque você está indo para um lugar que não era para você estar indo. Você está fugindo daquilo que era para você fazer. E você acha que você está confortável, então tá bom. Deixa eu agitar um pouquinho. E aí a tempestade vem, o mar começa a se agitar, e se você conhece a passagem, você vai entender que mesmo assim, Jonas não saiu do lugar. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à agitação, Jonas não saiu do lugar. Por muitas vezes coisas acontecem na sua vida, nós louvamos aqui, a Priscila louvou maravilhosamente bem, que aos teus olhos nós possamos ser guiados por cima da tempestade, mesmo que o mar subir, a gente vai andar sobre o mar, diz amém. Às vezes a tempestade vem, às vezes o vento forte vem, mas deixa eu falar, é só para tirar você do lugar, é só para tirar você do comodismo. As águas não vão te submergir, e a Bíblia vai dizer que mesmo que ela submergir, Ele estende a sua mão e te tira debaixo das águas, diz amém. O mar vem simplesmente para